Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas que Nutrem e hoje vamos falar sobre a importância da introdução alimentar na saúde bucal dos nossos bebês. E para falar desse assunto tão importante, eu convidei hoje para falar aqui com a gente a odontopediatra Maria das Graças. Oi Maria, bom dia, muito obrigada por ter aceitado o convite. Para mim é mais que uma honra receber você aqui, minha amiga, comadre, irmã. Então, se apresente para o pessoal e fale um pouco sobre você. Oi, Beatriz. Fico muito feliz e honrada também com esse convite para estar aqui fazendo parte do seu podcast, no Conversas que Nutrem, para falar de um tema tão importante que é a introdução alimentar e a saúde bucal dos bebês. Então, muito obrigada mesmo. Então, Maria, eu que mais uma vez agradeço e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Que quando a gente fala de introdução alimentar, a gente foca muito na nutrição, né, sobre os alimentos, mas do seu ponto de vista, por que essa fase é tão importante para a saúde bucal dessas crianças, a saúde dos dentes, a saúde da boca, enfim, tudo que envolve esse aspecto? Então, normalmente a introdução alimentar, ela coincide também com o nascimento dos primeiros dentinhos. Sim. Que é ali, introdução alimentar nos 6 meses e o nascimento dos primeiros dentinhos entre 5 e 7 meses. Não é regra. Tem crianças que vai ser antes dos 5 meses, deve ter criança que vai começar nos seus primeiros dentinhos depois dos 7 meses. Então, assim, é uma fase muito importante, né? Que é a fase do início da mastigação de novas descobertas do bebê, né? Vai descobrir novas texturas, vai também se acostumar com os dentinhos que estão na arcada dentária, né? E aí, normalmente, inicia com o nascimento dos dentinhos da frente, que são os anteriores, e depois, com o passar do tempo, né, os dentinhos de trás que vão auxiliar nesse processo da mastigação. Mas não quer dizer que o bebê ele não vai conseguir mastigar sem ter esses dentinhos, porque a gengiva, a língua, os lábios, eles vão ajudar nesse processo, né, da mastigação, até o bebê ter os dentinhos. Né? Uhum. Você falou aí sobre as texturas, né? E é uma coisa que eu trago normalmente, né? Direto, na verdade, com as mães que eu acompanho, sobre a importância da textura, dos cortes também, mas além da segurança, essas texturas, né, desses alimentos. Alguns alimentos são, nessa fase, os alimentos precisam ser, falo nessa fase, quando eles iniciam, né, a introdução alimentar ali por volta dos 6 meses, não, até uma certa idade, eles não consomem alimentos crocantes ainda. Os alimentos, eles precisam ser macios. Até porque, como você falou, nessa fase, a maioria das crianças não tem dentes. Quer dizer, iniciam justamente, né, coincidem no mesmo período. Algumas crianças podem até aparecer dentinho só depois. Mas nessa fase, é importante que o alimento seja macio, né? Porque como o bebê ainda não tem dentes, para que ele consiga cortar com a gengiva, triturar com a gengiva, utilizar a língua, a boquinha para fazer esse movimento que os dentes fazem, precisa ser macio. Mas assim, além disso, além da segurança, né, do risco de engasgo que a gente fala sempre, a importância dessas texturas, desse movimento que o bebê faz nesse momento, não com os dentes, porque alguns têm, outros ainda não têm, né, inicia ali, mas com a importância para o desenvolvimento da criança, essas texturas, né? Não consumir, por exemplo, o alimento liquidificado, porque é uma tecla que a gente bate muito na época dos nossos pais, por exemplo. Esses alimentos, eles eram liquidificados, peneirados, né? Muito amassados. Hoje a gente já sabe que o ideal é que o alimento ele seja macio, de uma forma que o bebê consiga pegar com as mãos, né? Pode ser amassado também, mas de uma forma que não seja liquidificada e nem peneirada. Então, qual a importância dessas texturas que você, né, considera importante para o desenvolvimento desse bebê nessa fase? Então, é muito importante que o bebê conheça as diferentes texturas, como você falou, que seja macio, num corte seguro, mas que tenha diferentes texturas para auxiliar ele nessa mastigação, para que ajude no desenvolvimento dos ossos e da musculatura da face. Então, é muito importante posteriormente para fala, para deglutir, né, bem, mas isso daí é a fono que vai falar depois, melhor depois. Então, assim, é muito importante, porque, assim, a mastigação, ela vai ajudar, ela é ajudada
ela vai ajudar a criança a realmente trabalhar essa musculatura que existe na região da face, Isso, né? exatamente. Então, a partir do momento que a criança ela só come a comida liquidificada, passada na peneira, ela não vai ter esse movimento da mastigação, ela não vai fazer esse movimento de lateralidade, ela não vai conseguir mastigar. Então, isso daí, no futuro, vai causar grandes prejuízos, como a gente chama de maloclusões, né? E aí, a ortodontia é que vai ajudar isso no futuro. Já é mais um problema para ser resolvido, né? Exatamente, já é mais um problema para ser resolvido. Então, assim, é muito importante que a criança conheça as diferentes texturas e comece, assim, a mastigar bem já desde essa fase da introdução alimentar. Eu acho interessante isso porque, observando, assim, o meu projeto mais incrível, que é o Bernardo, na introdução alimentar, e aí eu lembro que no início o Bernardo, você falou da lateralidade, e aí quando ele começou a explorar os alimentos, esse movimento ainda não existe, né? Ele é bem primitivo, a criança não sabe, tem um negócio estranho aqui, antes minha mãe só me dava líquido, que era o leite, e agora minha mãe tá me dando um negócio que eu preciso, sei lá, fazer alguma coisa. E é interessante como eles aprendem ao longo do tempo, né, com esse estímulo lógico, a estar jogando para um lado e para o outro. E esse movimento quem faz é a língua. E é uma preocupação também de muitas mães que eu acompanho. Meu bebê não tem dente, como é que ele vai comer? E aí querem adiar a introdução alimentar porque não tem dente. E é uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante que os pais saibam. O bebê não precisa ter dentes para iniciar a introdução alimentar. O que ele precisa é ter, a priori, né, além dos 6 meses, os sinais de prontidão, que é segurar o tronco, a gente já falou aqui em outro episódio, segurar o corpinho, né, o tronco, o pescocinho, ter sinais de que quer comer, enfim, entre outros que eu já falei em outros momentos. Tem outra coisa também que eu acho que é importante ressaltar, Maria, é sobre, além do tipo da textura, é a qualidade desse alimento, porque muitas vezes, ok, textura, beleza. E os pais estão lá fazendo introdução alimentar, mas aí não se preocupam, por exemplo, com adição de sal, com adição de açúcar. Então meu filho come biscoito maisena. Meu filho, então, sei lá, come diversos tipos de alimentos que não são saudáveis, não só nessa fase da vida, a gente sabe, né? Mas assim, principalmente, porque é ali que ele está formando o paladar. Então, eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, né? Sobre a importância de ter qualidade nessa alimentação. Sim, é muito importante que a criança não tenha o contato, pelo menos até os 2 anos, né, com açúcar, com os alimentos ultraprocessados. Então, assim, eu tenho casos no consultório que já chegam para mim, a criança não tem nem 2 anos de idade, então os dentinhos de leite, os dentinhos descidos, recém-erupcionados ali, e que já estão com cárie. Por quê? Doutora, como é a alimentação do seu filho? Doutora, eu só dou um biscoitinho maisena, uma bolacha Maria, mas esses biscoitos são ultraprocessados, eles têm açúcar presente, né? Sim. Então, o contato com açúcar nesse período é muito prejudicial para o bebê, né? Para a criança e para o futuro dele, porque ele vai se acostumar com esse paladar de açúcar, né? O sal também presente até antes de 1 ano não é o ideal, Sim. né? Que a partir de 1 ano é que a Nutri pode falar melhor, né? Isso. Mas, assim, é muito importante evitar ao máximo que vocês puderem, né? Os alimentos ultraprocessados e, principalmente, açúcar, né? O alimento rico em açúcar. Inclusive, tem crianças, né, que ainda fazem o uso de leite, não precisa colocar açúcar no leite do bebê. Por favor, né, Nutri? Não, é uma coisa interessante isso, porque além do açúcar, tem a famosa farinha, né? Exatamente. E as pessoas acham que não tem açúcar. É interessante isso porque a indústria é muito inteligente, né? É uma comida para bebê, então ok, eles pensaram... Não, gente, a indústria não pensa no seu bebê, a indústria pensa no bolso dela. Então, as farinhas, né? Essas farinhas que orientam, que colocam no leite não é adequado, o uso de açúcar, o biscoito maisena, Maria, enfim, não é adequado também para a alimentação de uma criança, de um bebê principalmente. Então, eu acredito que é importante reforçar, como Maria disse, cada vez mais, né? A gente está lutando para que isso mude, mas nós temos números gritantes ainda de obesidade na infância. Sim.
E também de presença de cárie, de Muita saúde bucal ruim das crianças, né? Por conta da alimentação. Então, acredito que dentistas e nutricionistas precisam também trabalhar em conjunto para que isso mude, né? A realidade mude. Com certeza. Falando de tudo isso que a gente já falou, eu queria, Maria, que você falasse um pouco dos erros mais comuns que você tem no consultório. Assim, o que as mães que chegam lá no consultório, elas fazem que não é correto fazer nessa fase, né? No início da vida do bebê mesmo, né? Ainda quando bebê. Eu não digo erros, né? Mas, assim, são hábitos deletérios que vão prejudicar a criança no futuro. Como a gente acabou de falar, o açúcar presente antes dos 2 anos, Sim. Aliada a uma deficiência na higienização, né? Então, assim, se o bebê já teve contato com o açúcar, mas mesmo assim ele não tem uma boa higienização, isso vai ocasionar, vai favorecer o surgimento da doença cárie, né? Então, assim, outra coisa é também o uso de chupeta, né? Prolongado, por um tempo prolongado, a mamadeira também, o dedo, né? Então, tudo isso vai causar também maloclusão. E também, como eu falei, se você não higieniza a boca do seu bebê desde o nascimento dos primeiros dentinhos, a criança vai ter cárie, né? Vai ter a doença cárie. E você falou da higiene. E é uma dúvida frequente, e eu lembro que eu tinha essa dúvida, porque o Bernardo, ele foi uma criança amamentada até os 2 anos, né? Desde nascido até os 2 anos. E eu tinha essa dúvida. E aí, eu higienizo ou não higienizo a boca dele? Tem alguma forma de higienizar? Como é que eu posso fazer? Existem as crianças amamentadas e existem as crianças que usam fórmula. Qual a orientação? Como é que é feita essa higiene? A partir de quando precisa ser feito? Enfim, tem algum critério, alguma forma de fazer? Atualmente, não precisa mais higienizar a boca do bebê que está em aleitamento materno exclusivo. Então, até os 6 meses, ali a criança vai estar em aleitamento materno exclusivo. Então, não há necessidade. Por quê? Porque no leite materno tem a presença de imunoglobulinas, que vão fazer a proteção da cavidade oral. Então, se a gente remove essa proteção natural, a gente passa um paninho ali com gaze, vai estar removendo, né, essa proteção. E aí pode vir a ocasionar infecções, como a candidíase. Então, a gente hoje não recomenda que seja feito a higienização da boca do bebê que não tem dentes. Agora, sim, doutora, nasceu o primeiro dentinho, eu devo higienizar a boca do meu bebê? Deve. Nasceu o primeiro dentinho, já deve ser higienizado com creme dental com flúor, na quantidade ideal para cada fase do bebê. Então, assim, bebê erupcionou um dentinho. Usa creme dental? Usa. Com flúor? Sim, mas contanto que seja na quantidade ideal, né? Porque aí cada fase vai ter, né? Quando é bebezinho, é menor. Meio grão de arroz cru, bem pouquinho, porque o bebê ele não sabe cuspir, né? Então ele vai engolir. E nessa fase, se ele engolir, não vai prejudicar no futuro, né? Agora sim, vou colocar aquele monte de creme dental. Aí o bebê pode vir a ter uma fluorose no futuro. Então a gente pede que seja só uma quantidade bem pequena mesmo. E assim, cabeça da escova pequenininha, né? Compatível com o tamanho, né? Da cavidade oral, arredondada, né? Então, eu acho que, como vocês viram, é importante, desde que o primeiro dentinho nasça, que vocês façam mesmo essa visita ao odontopediatra, porque, como ela disse, existem as especificidades para cada faixa etária, né? Então, tem o tipo de escova, tem a forma de escovar, que também eu acho que isso é muito importante de falar, porque não é só passar a escova para lá e para cá, tem os movimentos, tem onde você precisa escovar, uso de fio dental, se for preciso ou não, dependendo. Quem vai orientar, quantidade de creme dental, né? Quem vai orientar é o odontopediatra. E, por favor, creme dental com flúor, né? Isso, por favor, com flúor. Então, eu também tenho casos de pacientes que chegam, os pais trazem, doutora, eu escovo com creme dental sem flúor. E aí? Já chega a criança com cárie porque
o creme dental sem flúor ele não tem efeito terapêutico, então ele não vai ajudar nessa prevenção da cárie. Então, o creme dental sempre com flúor, como eu falei, na quantidade ideal para cada idade. Então, como a Bia também falou, o uso do fio dental, tá? Então, os dentinhos do bebê, eles tendem a ser muito juntos. Então, por mais que a gente escove, o que está ali entre um dentinho e outro, ele não vai sair só com a escovação, né? Sim. Como você disse também, a forma de escovar, né? Não só para lá e para cá rapidinho, acabou. Mas vamos... Creme dental com flúor na quantidade ideal, cabecinha pequena, fio dental quando necessário, sempre. E visitem um dentista. Sim, por favor, desde o nascimento dos primeiros dentinhos, já façam uma visita ao odontopediatra para criar a criança Também se adapte, né? Se adapte, já cresça como pediatra, não já vai desde bebezinho, então que também seja uma rotina e que a criança ela se acostume com aquele ambiente do consultório odontológico para que vire uma diversão, né? E não um terror. Um terror, exatamente. Que tem muitos adultos que ainda têm trauma, né? Inclusive, da infância. Os adultos, eles passam para os filhos. Quando eles têm trauma de dentista, eles já ficam passando esse trauma para as crianças. Então, já chegam no consultório com muito medo. E ali a gente vai estar num ambiente lúdico, a gente vai estar num ambiente diferenciado, né? Para dar todo o suporte à criança, aos pais que eles precisam, para que a criança cresça sendo uma geração zero cárie, que é isso que a gente quer. Obrigada. Então, do ponto de vista, né? Desse ponto, seguindo essa linha, né, que você está falando sobre a importância da prevenção, do condicionamento da criança, de acolher a criança e tudo mais. Qual a orientação para as mães que ficam inseguras quando iniciam a introdução alimentar e aí aparece um dentinho? Porque a gente sabe, na fase que os dentes estão nascendo, a mãe sofre um bocado. Sim. Porque dói, a gengivinha tá lá inchada, fica aquela, né, não sei se chama inflamada, não sei se seria inflamada. É uma espécie, né, de um processo... causa um edemazinho na região, né? Pronto. Então, é parecido com um processo inflamatório, né? Então, fica dolorido. Algumas crianças, alguns bebês têm alguns sintomas. E eu também gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Mas, assim, é preciso mudar... Ah, não, então vou dar só papa porque a criança tá com o dentinho nascendo, ela tá com muita dor. E o que pode ser feito para aliviar essas dores, né? No então, bebê. Nessa fase, realmente é uma fase chatinha, é uma fase que a criança está mais irritada, é uma fase que causa desconforto. Então, as crianças começam a ter uma recusa alimentar, ou então recusa certos tipos de alimento. Porque, assim, imagine que tem algo novo rasgando ali na boca, né? Erupcionando. Então, vai sim. Tem crianças que não têm nada, que não sentem nada, mas tem crianças que realmente sentem um desconforto. Então, o ideal é... mudar a alimentação com relação à textura? Não precisa, mas começa a ofertar alimentos gelados, né? Uma frutinha gelada, coloca na geladeira, oferta uma frutinha gelada. Se a criança não tem dentes, ainda está em aleitamento materno, coloca na geladeira, faz a gente chama de peitolé. Eu fiz pro B. Né? Fez pro B, né? A gente chama, e aquilo dali, ele vai colocar na boquinha, vai dar um alívio na região, nos sintomas, né? Desse desconforto. Então, assim, tem crianças também que a gente chama que tem um edema, um hematoma de erupção, cisto de erupção. Tem casos que vai precisar da intervenção do odontopediatra? Tem, mas tem casos que ele vai se dissolver naturalmente. O importante é sempre acompanhamento com o odontopediatra, como eu falei, desde o nascimento dos primeiros dentinhos e principalmente nessa época de desconforto, né? Que é comum, pode acontecer, né? E assim, tem crianças que apresentam febre baixa, febre alta não é motivo de nascimento de dentinhos. Febre alta nunca vai ser. Agora, pode sim a criança ficar febril nessa fase, como eu falei, ter uma recusazinha por certos alimentos, mas é acolher a criança, tentar aliviar esses sintomas, e é isso. E segue o barco. Segue. Eu acho que uma coisa importante também é porque... a gente fica preocupado, né? A criança não tá comendo, o que eu vou fazer? Como a Maria falou, tentar oferecer, manter a rotina alimentar é importante para que a criança não deixe de comer alguns alimentos, porque, como eu sempre falo, tudo isso é muito estímulo, né? A questão de... A criança, ela observa muito, ela acompanha tudo que você fala, que você faz, ela capta. Então...
Se você começa a não tá comendo, tá ruim para comer, que foi até eu falei no Instagram esses dias, que eu tô passando por isso com o B agora, né? Ele tá chegando aos 3 anos e tá um caos. Então, Eu também. Pronto. Eu sei bem. Estamos na mesma fase, Sim. né? Então, a criança, quando ela não quer comer, não é para você trocar por lanches, por biscoito, por, sei lá, qualquer outro tipo de lanche, enfim. É tentar seguir uma rotina alimentar sem fazer a criança sofrer, é claro. Se você vê que está muito inchado, a criança está com muito desconforto, tenta deixar a comidinha o mais macia possível, faz como a Maria falou, dá comidas mais refrescantes, né? Como as frutinhas, coloca na geladeira para ficar geladinha. O peitolé é sensacional. Eu fiz, tá aprovado. Não é para colocar açúcar no peitolé, viu? Por favor. Você pega o leite materno e congela em forminhas, aquelas forminhas de picolé. Pronto. Coloca na forminha, deixa lá, vai ficar estilo um picolé, né? Só que é com leite materno. E aí dá pra criança, ela vai se lambuzar, vai ficar um tempão lá. Isso vai aliviar esse sintoma da criança. Então, é isso. Não trocar por lanches, continuar incentivando a alimentação saudável, manter a rotina o máximo que puder e o alívio dos sintomas com as frutas geladas ou com peitolé, enfim. E se a criança tiver aleitamento materno, muito dengo no peito, O mordedor também vai auxiliar, né? Você pode colocar num saquinho, coloca também no congelador e oferta também à criança que esse mordedor ele também vai aliviar os sintomas. Perfeito. Então, é isso. Agora, Maria, eu gostaria de fazer algumas perguntas rápidas, que são perguntas que são dúvidas mais frequentes das pessoas. Primeira pergunta. O que você orienta? Escova de dedo, que é aquela dedeira, ou escova infantil? A escova de dedo, ela só serve para massagear. Ela não tem o poder de limpeza. Então, sempre escova infantil, macia, de cabeça pequena, adequada para cada fase do bebê. Perfeito, nada de dedeira para escovar os dentes. Só para massagear a gengiva nessa fase de desconforto, que o bebê está coçando muito a gengiva. Então, pode usar e abusar da dedeira, mas como escovação, jamais. Perfeito. Uma coisa que você já falou, mas a pasta com flúor só para reforçar? Pasta com flúor na quantidade ideal de a partir de 1.000 ppm de flúor. Pronto. Tem bem pequenininho no rótulo, mas a gente acha. Se a gente procurar bem na composição, vai ver lá. Flúor com 1.000, 1.100 ppm. Normalmente é o que tem nas farmácias de flúor. Perfeito. E, como você já falou, para quando levar o bebê ao odontopediatra a primeira vez? A partir do nascimento dos primeiros dentinhos, por favor. Então, tem crianças que com 4 meses já tem dente, né? Então, 4 meses, se aparecer o dentinho, já leva para a tia Maria para ela dar uma avaliada. Também tem outro momento importante que você pode levar, se você observar no início da introdução alimentar, se a criança está tendo dificuldade, né, com a pega e tudo mais, se a criança está engasgando muito, porque aí pode ser sinal de que o bebezinho tenha a linguinha presa, né? A gente tem que avaliar o freio lingual. Então, nesses casos, quem faz a cirurgia é o odontopediatra e depois faz o acompanhamento também com a fono, com a físio. Tem casos que também vai para o osteopata, né? Perfeito. Eu vi alguns casos, assim, até na minha família, de pessoas que nasceram a criança com a linguinha presa e, inclusive, foi Maria que fez. Como é que chama? Frenectomia? No bebezinho a gente chama de frenotomia. Na criança maior a gente chama de frenectomia. Pronto, perfeito. É assim, muito simples o procedimento, né? Eu lembro que ela fez só um cliquezinho no freiozinho embaixo da língua que a gente tem. E assim, o bebê nem chorou, foi muito tranquilo. A recuperação também é tranquila. Tem muitas mães que sofrem muito com a amamentação e não sabem o motivo. Uhum. E aí cabe uma avaliação, sim, né, da odontopediatra, porque isso pode ser a pega incorreta, pode ser também por conta dessa dificuldade que o bebê tem. Que a gente também o bebê precisa da língua, né, para fazer o movimento de sucção. Uhum. Então, é importante que a gente considere isso na hora de avaliar a pega incorreta. E aí a gente já está se encaminhando para o final, Maria. Então, eu estou muito feliz, porque a nossa conversa mostrou mais uma vez que a introdução alimentar ela vai muito além do pratinho com a comidinha do bebê, né? Envolve muitos aspectos. Isso reforça o meu amor pela introdução alimentar, porque eu vejo o quanto a gente tem ganho se a gente tem uma introdução alimentar adequada desde o início, né? Se a gente começa bem, a gente eu já falei isso em outros episódios, eu acho que é importante frisar, reforçar sempre, que
começa-se na infância, né? A gente tem adultos saudáveis se a gente tem uma infância saudável. Eu não só na questão alimentar, mas em outros aspectos também, mas a introdução alimentar, ela é um ponto-chave, né? É uma virada de chave para que você tenha uma saúde muito boa. E eu fico muito feliz, Maria, de receber você aqui. Eu queria que você falasse para o pessoal, deixasse o seu @, onde é que podem te encontrar, para que a gente tenha acesso mais fácil a você, né? Uma pessoa tão incrível. Ai, obrigada, Bia. Amei, viu? Amei estar aqui com você, conversar um pouquinho sobre, como eu falei, né? Esse assunto que é tão importante, como você disse, que vem desde o aleitamento materno, então vem desde essa fase de aleitamento materno, da fase da sucção, né? Que já vem desenvolvendo ali os ossos da face, a musculatura também, até a fase do nascimento dos dentinhos e de adquirir os hábitos saudáveis, né? Então, assim, muito obrigada mais uma vez pelo convite. O meu @ é Maria das Graças, sem o cedilha, odontopediatra. Estou atendo no SUS e atendo também no consultório particular. Estou atendendo no Empresarial Metropolitan, né? Sala 402. Então, por favor, entre lá no meu @ e tem lá o meu contato, tá? Obrigada. E para você que nos ouviu até aqui, gostou desse vídeo, curte o nosso canal, segue lá. E é isso, muito obrigada. Até o próximo episódio.